Tudo bem? Então, hoje nossa live vai ser muito especial, vai ser muito gostoso. Estamos entrando agora. Você que está chegando, bem-vindos. Então, durante essa pandemia, né? É tão complicado esse momento e mas é muito bom nós estarmos nas nossas casas, entrando em contato com um montão de gente aí. Olá, Marcelo, meu amigo, parabéns por ontem, dia do grande mestre, né? Angelina, linda! Ai, quanta gente boa entrando aqui com a gente, que delícia! Vamos fazer só um tempinho aí. Ê, chegou! Maurício, Mônica, oh, que coisa boa! Então, né? Como a gente... Ah, nossa, quanta gente legal! É. Então, pessoas, hoje a gente vai falar sobre assim um momento que foi muito importante para nós e que está sendo ainda, né? Porque ainda não passou. E a gente ainda tem muitas coisas para fazer aí. O nosso filhinho nasceu. E todas as vezes que a gente escreve um livro, que a gente lança alguma coisa significativa na nossa vida, é um nascimento, né? Lydia Clark mesmo já dizia nas obras dela, né, nas obras de arte contemporânea, que assim, quando nasce uma obra de arte é como se nasce um filho. Então o gestor, né, gerir uma obra é toda a gestação. Então demora às vezes 9 meses, demora às vezes um ano, demora às vezes um tempo menor, semanas, mas sempre tem aquele processo de fazer uma gestação. E um livro é isso, né? Nós até temos aquela frasezinha que para uma pessoa ser plena, ela precisa ter um filho, fazer um livro, né? Escrever, lançar ao mundo aí. Então, claro que tem pessoas e pessoas e tudo isso são decisões que a vida vai nos dando, oportunidades, né? Mas eu sou muito feliz pela oportunidade que eu tive de conhecer a Mônica e de aceitar esse grande desafio. Então, nada mais justo do que a gente comemorar o Dia do Mestre, também falando sobre o livro, né? Como Caetano Veloso cita no seu álbum Livro, né? O livro é magnífico. Vamos lá, vamos lá. É só dar um oizinho aí nesse ícone e você já vai entrar online junto com a gente. Bem-vinda no Vestido Avental. Ei! Ei, oh, que Bom demais! alegria! Muito Então, legal. o Vestido Avental, o objetivo do Vestido Avental, né, é trabalhar sempre a arte de uma forma mais gostosa, de uma forma aberta, e a gente está sempre conversando sobre isso, de trazer para casa, né, transformar a casa em um lar brincante dentro da arte e tal. E eu achei o máximo quando você aceitou esse nosso bate-papo, porque realmente é muito gostoso a gente falar sobre esse nosso filho, né? Nossa, a gente trabalhando juntas é bárbaro. Pois Caramba! é, pois é. Então, e aí o nosso filho nasceu, assim, e muito obrigada de eu poder também chamar um pouquinho de nosso, né? Porque foi Mas é maravilhoso. nosso, é nosso. Bom demais tudo isso. A gente já tá com um monte de gente legal aí junto com a gente, né? Isso é bom demais também. Mas fala um pouquinho aí pra gente começar. Fala um pouquinho da sua vida. Quem é a Mônica? É A difícil isso, né, Mônica, nega? pois é, era legal ir falando o nome das pessoas depois, né? É, a Mônica começa a ter consciência com os 3 anos.
quando a minha mãe, que trabalhava com a Maria Clara Machado, começa a me levar para o tablado. E aí é essa Mônica que começa a ter consciência da vida, e é essa Mônica que, desde aquela época, já começa a pensar em palavras, em cenas, em crianças e adultos. Eu nunca separei muito isso, talvez porque eu fui criada da forma como eu fui criada. Bom demais, né? Nossa, e que mãe, né? Que mãe é essa? Super especial aí, para dar Ela era essa muito especial oportunidade. mesmo. E aí É, ela me faz... Eu saio do colégio muito garota, porque eu acabo o colégio com 16 anos, já tendo que escolher uma faculdade, já tendo que pensar em ser adulto, que é uma maluquice, né? Você com 16 anos, você não sabe nada. Mas é. eu sabia que eu tinha que trabalhar com escrever, né? E naquela época o que era mais visível era o jornalismo. Então eu pensava assim, eu vou escrever e eu vou ser correspondente internacional. Eu nem sabia o que era ser correspondente internacional, eu nem sabia direito o Tinha um que nome era bonito. escrever, mas foi seguindo o caminho. Muito bom. A gente nunca imagina como vai ser traçada a nossa vida, né? Mas é gostoso isso também. A gente está aberto para o novo, para o que tiver que acontecer. E eu acho que quando a gente começa assim, com uma convicção que vai dar certo, dá, né? Eu, desde pequena, também eu queria trabalhar com arte, eu só não sabia como. E fui me descobrir agora. Mas é isso. E depois é assim, não adianta planejar muito, não. Claro que você tem que ter disciplina para as coisas se concretizarem, né? O primeiro livro que eu escrevi, que na verdade é um livro de adulto, eu tive uma disciplina enorme para fazer. Eu tinha hora para sentar e hora para levantar todo dia. Eu escrevi o livro em 5 meses. Assim, Nossa. disciplinadamente. Eu trabalhava de domingo a domingo, de 11 da manhã às 7 da noite, todo santo dia. Mas, E assim, eu sendo estava mãe, né? num período sabático, né? Eu estava repensando toda a minha vida profissional, então eu pude fazer isso. Mas não adianta a gente planejar muita coisa, porque a vida vem. É como Uhum. escrever um livro. Sabe o escritor que organiza tudo bonitinho, as palavras, os capítulos, como é que vai ser? Caramba, eu acho que ele está se iludindo. Porque as palavras têm vida própria. As palavras, você tem que deixar as palavras mandarem em você. Você tem que deixar a sua mente limpa. Você tem que deixar as suas mãos soltas. O cenário tem que ser o mais limpo possível. Se você quiser colocar no seu livro tudo que você já leu, tudo que você já pensou, todo mundo que você já encontrou, cara, você vai censurar o seu livro muito. Isso é que você vai fazer. E aí ele nunca fica pronto, né? Não, e você está sempre insatisfeito, porque uma coisa que eu aprendi, assim, quando eu era mais jovem, eu era muito insuportável. Não sei se é porque eu me formei muito cedo, eu fiz sucesso no jornalismo muito cedo, eu me transformei num ser humano muito insuportável, eu me achava muito importante, assim. Uma grande idiotice, claro, né? E aí eu só consegui escrever de verdade quando eu abandonei tudo isso. Quando eu disse isso assim, isso aí é uma bobagem, eu não sou ninguém, eu sou um mero instrumento da inspiração. Deixa a É, inspiração trabalhar sozinha. Como é que verdade. o Zoom chega? O Zoom chega assim, eu nunca pensei que eu ia fazer qualquer coisa para criança. Eu tive um filho só, porque eu tinha muitas coisas para fazer, né? Então, eu nunca fui aquela mulher que quer ter um monte de filho, nada disso. Nunca fui maternal. Não, com meu filho eu sou maternal, mas eu nunca pensei em atividades infantis. E um belo dia, eu tenho mania de sentar na cama antes de dormir para ler. Então, eu sento e Uhum. fico lendo até o sono vir. Aí eu
E eu estava lá, sento. Eu sempre tenho papel e caneta na minha cabeceira. Estava lá. Escritora. Ah, pois é, mas nessa época nem assim, não sei. Aí eu estava lá, de repente me deu uma vontade de escrever e eu escrevi. E olha, Rô, pode parecer maluquice, mas quando eu parei de escrever, o primeiro capítulo do Zoom estava ali. Aí eu olhei para aquilo e disse assim, livro de criança? Como é que pode? Né? Aquilo. E ao mesmo tempo eu fiquei encantada com aquele Zoom que se desloca para qualquer lugar. Eu sou prótons, elétrons e nêutrons e eu vou para o outro lado do planeta no Zoom. Cara, aquilo me deixou encantada. Por falar nisso, o Maurício está aqui com a gente, né? Fala um pouco do Maurício aí, Mônica. O Maurício, ele é um doutor cheio de títulos, né? Um cientista importante no Brasil. E o Maurício topou ser o consultor científico do Zoom, porque quando a gente viu que o caminho era a ciência, que era fazer a ciência, né, num livro infantil, ele topou, mesmo ele sendo importante, cheio de PhD, ele é pesquisador convidado de Manchester. Nossa, isso é muito chique. Ele topou ser o consultor científico do nosso livro. Foi uma honra. Bom demais, né? Aí a Angelina tá falando, e aí você viajou, né? Nós, né? Completamente. Angelina, eu fui para todo o sistema solar, eu saí do sistema solar. Foi uma loucura essa história, foi uma loucura. Foi bom demais. Quem está aí com a gente também é o Marcelo. Oi, que Marcelo, que delícia! Aliás, eu estou muito honrada com todo mundo, com a Angelina, com o Marcelo, com o Maurício. Nossa, é uma honra. Ó, Maria Clara também entrou agora. Nossa, para a gente é uma honra, porque a gente sabe como é difícil essa coisa da literatura, né? A gente sabe como é difícil a gente escrever livro no Brasil, né? O mercado literário é super difícil. Para o escritor, então, é mais difícil ainda, ele acaba ficando com a menor parte da história. E a gente tentou fazer o Zoom chegar no máximo de lugares que a gente pôde. Então, o lançamento, teve um lançamento formal na livraria, como todo mundo faz, mas a gente foi legal. Foi muito legal, né? A gente fez no meio de um shopping, olha a maluquice. A gente parou um shopping num sábado à tarde, né? Muitas das pessoas que estão assistindo estavam lá nos dando força, né? Sim. A gente escolheu um shopping para parar o shopping, né? Ó, parem de fazer compras, vamos comprar livros. Parem de comprar sapato, vamos comprar livro. Mas a gente fez questão de começar o lançamento do livro numa escola pública. O primeiro lugar que a gente foi, assim, da educação, foi uma escola pública, uma escola do lado do Pavãozinho, né? O primeiro leitor do Zoom é um menino dessa escola. Foi uma honra para a gente, né? Ele fazia 1000 perguntas, né? E o olho dele brilhava e o olho da gente brilhava, porque livro, gente, é para isso. Livro é para ajudar. Não é para a gente assinar o nome. O nosso nome não devia nem aparecer, sabe? Essa é a verdade. Verdade. Livro devia ser para servir a humanidade. Para isso. E eu acho que foi essa a proposta do Zoom, né? O Zoom veio com a proposta realmente de voar. Então, nós fomos para o Leblon, que foi esse shopping, para Gávea. Nós fomos para um monte de lugares, voando por aí com o Zoom. A gente entrou na nave e nós fomos, né? Então, nós fomos para uma feira orgânica. Eu digo nós, assim, na verdade, eu nem me apresentei aí. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu fiz a ilustração e a Mônica escreveu, né? Então, assim, foi muito gostoso isso.
que nós fomos para Brasília, nós fomos para Manaus, nós fomos e para feiras orgânicas, para escolas públicas também, particulares também, né? Vários tipos de metodologia e crianças especiais conversando com a gente, criança com síndrome de Down, crianças com autismo, crianças de todos os gêneros, tanto crianças quanto adultos, quanto idosos, né? E eu acho que esse é o objetivo do livro, assim, Eu me lembro, espalhar. eu não sei se você lembra, mas no dia que a gente lançou em Brasília, a gente foi num bairro que é considerado um dos bairros mais violentos do Brasil. A gente não foi em Brasília, lá nos lugares chiques, não. A gente foi em alguns lugares bem complicados. E nesse lugar ia ser feito um evento no dia que nós fomos com uma moça que também é jornalista, mas que o filho dela foi assassinado aos 15 anos no meio da rua. Né? Ele apanhou de outros garotos e morreu aos 15 anos. E essa moça criou uma entidade para lutar contra a violência, né, em Brasília. E no dia desse evento, que a gente ia lançar o livro, que ela ia estar lá, ela falece na véspera do livro, do lançamento. E aí é feita uma linda homenagem para ela. E nos lugares, lá tinham várias mulheres de lugares com muito pouco recursos, crianças com dificuldade enorme de escola, que estavam lá no evento e que conheciam a Valéria, ela chama a Valéria Velasco, a gente trabalhou junto, enfim, e foi muito emocionante, né? A gente apresentou o Teatro do Zoom no meio de uma pobreza enorme, né? No meio de histórias assim que vocês não têm ideia, tenebrosas, e honrando a memória da Valéria. Então, esse livro, ele é um ensinamento para a gente, o tempo todo. É um ensinamento assim, você é bem pequenininho, sabe? Você é só uma ferramentazinha para levar a mensagem para o mundo. Só Verdade. E isso. você pode voar, né? Eu acho que isso também, assim, várias escolas que nós fomos e que depois a gente fazia a contação da história e no final oficina de desenho, né, com as crianças que ouviam e tal, e várias representando a própria casa como palafita, como ocas, como vários formatos de casas que a gente aqui, a gente só conhece um tipo, né? A gente se limita do que a gente conhece. E, assim, foi um movimento super rico de cultura, de mistura, de respeito, né? E isso, assim, fazendo os olhinhos brilharem, foi maravilhoso. Numa É, escola que nós fomos também, todo mundo deu as mãos e foi uma energia, assim, né? Eu acho que o livro, ele não se resume só no livro, na folha, no papel. Ele se amplia muito. Outro dia a gente estava lembrando isso e falando do momento da pandemia e tal, né? Aqui em casa. E a gente estava conversando sobre isso. O quanto hoje a gente está muito mais globalizado e na época, antigamente, assim, quando surgiu, por exemplo, a impressora, todo mundo estava super preocupado que não ia ter mais livro. Lembra disso? Não é? E assim, nossa, surgiu a impressora, então agora não vai ter mais livro. Não é isso. Hoje o livro ele está mais acessível, ele está mais nas mãos, né? Ele está mais voando por aí, né? E isso é muito legal. Fala um pouco sobre o porque, Patrimônio. na verdade, o livro ele pode estar em qualquer plataforma. Ele pode estar no Uhum. impresso, ele pode estar no seu iPad, ele pode estar em qualquer plataforma. A questão do livro é ele te fazer ver as imagens na sua frente, né? Quando você está lendo, o livro não precisa ter nenhuma ilustração, mas você enxerga o filme passando na sua frente. A Rossana fez para o Zoom
ilustrações muito diferentes, porque ela fez ilustrações que são interativas. Tanto a criança como o adulto podem mergulhar nas ilustrações e mudar as ilustrações, se for o caso. Tanto uma coisa interessante, os personagens do livro não foram desenhados. As ilustrações são só cenários, exatamente para as pessoas fazerem esse filme que eu estou falando, né? Eu me lembrei de uma das escolas que a gente foi, e escola particular, dessas chiques, caras. Um pouco antes da gente entrar, porque a gente fazia assim, vamos na particular, que a gente vende livro, e aí a gente tem grana para doar o livro na escola pública. Foi esse o esquema que a gente montou. E aí, nessa escola, um pouco antes da gente entrar na sala de apresentação, a professora chamou a gente para um cantinho e disse assim: olha só, o livro de vocês é muito lindo. A história é muito diferente, mas eu não posso trabalhar com ele na minha sala de aula, porque ele tem muitas palavras. Aí, o que veio na minha cabeça, na mesma hora? Monteiro Lobato. Eu li Monteiro Lobato dos 5 aos 7 anos. Foi Monteiro Lobato que me ensinou que a democracia surgiu na Atenas de Péricles. Eu aprendi isso com 6 anos de idade. Então, e os livros de Monteiro Lobato, pelo menos os que eu tinha, eles eram capa dura, tinha um bico de pena do Pedrinho, 10 páginas depois, um bico de pena da Narizinho, 15 páginas depois, um bico de pena da tia Anastácia, fantástica. Só que você começava a ler e você viajava. As imagens todas se formavam na nossa frente. Poxa, muitas palavras. Olha... Assim, se criaram vários mitos nas últimas décadas, né? Tem escritor que diz assim: você não pode usar gerúndio, é uma heresia. Você não pode repetir palavras, é outra heresia. Cara, o que é heresia na literatura? Eu acho que é falta de criatividade. Eu entrevistei o Saramago algumas vezes. A gente acabou criando uma relação, porque eu morei lá em Portugal, né? E a gente criou um vínculo, enfim. E o Saramago escrevia com uma pontuação do jeito dele, só tinha vírgula, para você respirar. Essas são as pausas do Saramago. E ele não deixava traduzir o livro dele que não fosse desse jeito. Quantos escritores que repetem palavras ou usam gerúndio em algum momento, não confundir com gerundismo, é claro, sabe? Para que tanta regra? Para que tanta caixa? É igual o menino que quer ser médico. Se ele não lê o Zoom, aí eu vou fazer propaganda. Se ele não lê o Zoom, quando ele ficar grande e ele for fazer pesquisa médica, ele não vai saber que nós somos feitos de energia. E aí ele vai continuar pesquisando sangue, osso, carne, mais antibiótico para o corpo físico. E aí ele não vai delirar na pesquisa médica dele de que se nós somos energia, a gente tem que ter coisas para equilibrar essa energia, que não os remédios convencionais, digamos assim, né? Sim. Rô, vê um pouquinho as pessoas estão falando coisas e comentando e a gente está falando muito. Eu estou falando muito, claro. Faz parte. Então, as pessoas estão falando Flora, tem um monte de gente legal aqui. As pessoas estão falando que, assim, é gostoso você pegar o livro, você sentir o cheirinho do livro, né? Aquela questão que a gente conversou sobre a impressora que ia acabar os livros, que não é assim. Então, tem leitor para um e-book, tem leitor para vários tipos, né? E também aquele que gosta de pegar no papel. Eu gosto de pegar no papel, de escrever. E o livro, ele é todo assim, né? O livro você pode modificar o desenho, você pode criar o personagem durante
a própria imagem, a própria ilustração, você tem várias perguntas, que a ideia é você escrever no livro, você se interagir ali com o livro, né? E isso é muito gostoso. A Mônica está aí, o Marlon, tá todo mundo. Inclusive, o livro de adulto, né, que foi o primeiro livro que eu escrevi, na verdade, chama Veias Tocadas do Tempo. Ele só é e-book, ele nunca foi impresso. Ele está na Amazon e ele é e-book. Uma vez eu entrei no metrô, tinha uma pessoa lendo, uma pessoa que eu não conheço, né? Aí você fica toda boba, né? Aí você fica ali do lado toda boba, mas enfim. Esse livro ele foi muito importante para mim porque ele fala do fim das fronteiras na Terra. Ele diz que é um romance, né? O romance vai se desenrolando, mas ele tem esse sonho, né? De que a Terra um dia não vai ter mais fronteira, não vai ter mais países. E aí, como é que você vai ter fome? Não vai ter fome, né? Porque é uma coisa só, né? A gente vai ter todos os engenheiros trabalhando para todos, todos os ambientalistas trabalhando para todos, todos os nutricionistas trabalhando para todos. Se Deus quiser, não vai ter mais competição, né? O trabalho vai ser colaborativo. Enfim, mas é um romance, é uma história que começa no estado do Rio de Janeiro, lá no interior, e vai para o mundo afora, né? Derrubando as fronteiras. É isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer, que a gente precisa. Derrubar as fronteiras de você ser isso, ser aquilo, né? Tirar as diferenças, né? As fronteiras não só físicas, mas tirar todas as diferenças. Isso é muito gostoso, né? Isso é muito importante. Esse negócio né, do combate às diferenças, esse discurso que está muito normal hoje em dia, né? Mas que antes ele era localizado, algumas pessoas só faziam, né? Eu continuo achando que o grande livro da literatura mundial é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Exatamente por isso. Porque esse livro foi escrito, sei lá, quase 150 anos, e ele fala exatamente disso. Não pode ter diferença, não pode ter desigualdade, não pode existir uma cidade onde pessoas se arrastem no esgoto cheio de ratos e outras vivam na opulência, né? E aí, ao longo do livro, ele vai mostrando como é que você colabora um com os outros para ser diferente, né? O Victor Hugo, para mim, é o grande escritor de todos os tempos, né? Junto com Saramago, né? E junto com Gabriel Garcia Marques. Porque 100 Anos de Solidão derruba a fronteira. E derruba a fronteira pela Latinoamérica, que é fantástico. Não é a Europa que vai derrubar a fronteira com todos os seus privilégios. Não é. É povo sofrido que vai fazer isso. É verdade. Cada um de nós, né? Se cada um fizer um pedacinho, a gente já está derrubando, né? Claro que sim. Com certeza. A Silvia... Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Ah. Fala, como é que foi a sua criação dessas ilustrações maravilhosas do Zoom? Eu tenho que contar um segredo para vocês, tá? Ela fugiu dessa história igual, assim, ela fugia de mim. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou desenhar. Eu nunca fiz livro de criança. Aí ela fugia de mim. Eu disse, olha só, eu sonhei que era você que ia desenhar. Você tem que desenhar, eu sinto muito. Fala para mim, quando você leu a primeira vez, como é que veio a inspiração? Conta pra gente um pouco isso. Pois é, isso foi horrível, né? Eu fugia mesmo. Eu fugia. E assim, você, vamos conversar. Vamos sentar? Vamos. Até que um dia você me mandou o livro, né?
E aí eu li. E primeiro eu achei meio doideira. Eu achei assim, caraca, eu vou desenhar isso, eu vou desenhar assim, que aí pega uma nave. Porque a minha mãe, vamos lá, né? A minha mãe, ela sempre viaja e pega a nave e vai, né? Minha mãe tá aí também, ela tá ouvindo o que eu tô falando. Mas minha mãe sempre foi assim, e aí ela pega a nave. E aí nossa, eu não pego a nave. Eu tenho muita dificuldade de pegar a nave por causa do meu virginiano cri-cri, assim, né? Eu sou bem chatinha. Então, antes de pegar a nave, eu tenho que ver qual é a cor da nave, para onde ela vai. Eu não vou pegando. E o Zoom, quando eu li a primeira vez, eu, caramba, ou eu pego, né? E aí eu resolvi pegar. Entrei na nave do Zoom e vambora. Fui junto. E aí, eu fui. Primeiro a gente lê o livro, né? E li o livro inteiro e tal, e fiz minhas anotações em relação aos capítulos, porque seria uma ilustração por capítulo. Acabou que foi mais, e que foi super gostoso, né? E que tá valendo. Mas é uma forma como a gente começa a ilustração. E aí, ó, minha mãe falando aí, eu sou aquela mãe que vê gnomo. Eu vi gnomo. Hoje eu vejo gnomo também, vambora. E aí, né, eu fiz a ilustração toda do livro. Eu fiz toda porque tinha um papel especial muito legal, que eu adorei aquele papel, assim, quando eu vi como se faz. E eu curti muito, né? Aí eu, poxa, eu vou usar esse papel como fundo e vou usar um papel vegetal em cima para parecer tipo uma sombra. E aí eu comecei a fazer, né? Eu fiz no nanquim e tal. Te mostrei, você acha, eu acho que você achou lindo, né? Eu acho. E aí, depois, no mesmo dia, eu falei, não é nada disso. E aí, eu achei que, assim, para um livro sensível que faz você voar, que faz, tira te dá mais liberdade, tira esse cri-cri, né, de todo mundo, né? E faz você ser honesto com você mesmo. É um livro que tem muitos valores dentro do livro, de você fazer o bem, de você ser honesto e de você criar o mundo realmente aquele mundo que você quer. Aquele mundo que você quer brilhar, aquele mundo que tem 4 sóis, assim, né? Que um sol só é pouco, né? Então, isso é o mundo do Zoom. E aí eu senti que não era nada daquilo, eu não tinha que fazer no bico de pena, como você falou, eu não tinha que fazer no nanquim. Eu tinha que fazer com material que toda criança tem na bolsa, que é lápis de cor, né? Caneta esferográfica, caneta normal, assim, caneta, lápis de cor, papel, mas coisas material que a criança mexe, que a criança tem. E aí eu refiz a ilustração inteira. Eu fui maluca, né? O que eu acho? Olha, inclusive foi sensacional, porque na hora que a gente chegava nas escolas, né, geralmente as atividades acabavam com as crianças no chão desenhando. E aí elas conseguiam fazer coisas que era, digamos assim, parecido com o que a Rossana tinha desenhado. Exatamente porque os materiais eram os mesmos e a felicidade delas de conseguir fazer aquilo e daquilo tá lindo. Meu Deus do céu, que coisa! Assim, eu estou me lembrando de milhões de histórias. Tem a história da Patrícia, de uma outra escola pública que a gente foi. A Patrícia, quando a gente começou a apresentar o livro, ela se encolheu embaixo da mesa, no fundo da sala, de costas. E aí a gente foi falando, a gente apresentava na tela as imagens, tinha uma coisa interativa na tela e tal. E aí a Patrícia, a proporção que a coisa foi rolando,
Tinha uma coisa muito legal que a gente fazia, que a gente faz, né, ainda, que a gente bota várias imagens e a criança tem que dizer se aquilo é de verdade ou se aquilo é desenho. Então, você pega, por exemplo, imagens da NASA de Júpiter, você não sabe se é desenho ou se é de verdade. E a gente misturava com os desenhos, e aí virava aquela brincadeira. Essa é de verdade, aquela não é. Enfim, nesse auge da brincadeira, a Patrícia começou a se virar, porque a turma estava muito animada. E ela começou a sair da concha, porque ela estava literalmente na concha. E ela começou a se abrir. Resumo da ópera. No final da apresentação, ela estava na primeira fila, olhando assim para cima, com o olhinho arregalado e brilhando. E sempre que a gente ia em escola pública, a gente sorteava livros. E a gente sorteou uns livros e a Patrícia não ganhou. E nós percebemos que ela ficou muito triste, né? Que ela ficou muito decepcionada. E aí, depois que acabou tudo, a gente chamou a professora, malocou um livro com a professora e disse assim, olha, depois que todo mundo sair, você dá esse livro para a Patrícia, por favor. A gente não quer ver ela na concha nunca mais. Enfim, tem umas crianças que a gente tem notícia delas, que a gente acompanha, porque essa história ela é muito incrível, assim, ela é uma lição de vida para a gente o tempo todo, sabe? É. O tempo todo. Em Manaus, aconteceu uma coisa bárbara em Manaus. A Rô sabe. Nós lançamos o livro em Manaus há 2 anos, em vários lugares, né? Inclusive na biblioteca do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, no Bosque da Ciência. E 2 leitoras do livro de Manaus, depois de lerem o livro, elas se inscreveram num concurso da NASA, da Agência Espacial Americana, e ganharam. Então, elas criaram um boneco virtual lá, todo paramentado, né, para esse concurso, e elas ganharam. Enfim, claro que o Zoom contribuiu, porque foi a leitura de universo que elas tiveram, mas a gente ficou muito feliz, isso aconteceu essa semana. A gente ficou muito feliz com essa história, né? A avó está aqui, já deu um alô aí pra gente. Dessas sementes que brotam, né? Que fazem o bem e que ensinam para a gente que a gente não tem nada a ver com aquilo, a gente é só uma ferramenta. Verdade. Isso me emocionou muito de saber isso das meninas, né? Porque pela idade e tal, eu me identifiquei muito com elas. Eu criei um amor, assim, muito grande com as duas e a gente não parou. De vez em quando a gente se manda desenho, a gente está se falando, né? Isso é gostoso demais. E, assim, a minha história começou porque aos 5 anos, quando eu saía da escola, na parte da tarde, né? Sem carro, de ônibus, eu pegava uns 3 ônibus com a minha mãe e ia lá para um ateliê, onde muitas vezes eu era a única aluna e muitas vezes a professora queria desistir de dar aula porque era longe, porque não valia a pena financeiramente. E a minha mãe ali me insistindo, insistindo por mim. E depois, aos 8 anos, eu tive a minha primeira grande premiação, que foi na Unesco, em Yokohama, no Japão, né? E ver a história dessas meninas e ver todo o apoio que elas têm da família, do avô, da avó, da mãe, né? Isso eu me identifico muito com elas, porque elas são lindas, elas estão, né? Elas fizeram um desenho da capa do livro e foi maravilhoso, assim. Eu falei, nossa, quando essa menina crescer, ela vai me superar muito, né? Ela vai ficar lá em cima. E que coisa boa. Eu acho que é isso que a gente quer, né? A gente não quer Elas ser... chamam Helena e Sofia Castelo Branco. E são lindas. Têm 11 e 9 anos. Nossa, a gente ficou muito feliz com a notícia. Vocês não têm ideia. Sim, sim. Vamos fazer algumas coisas aí que vai surgir, né? Não pode passar batido nisso, não. Tem um livro novo escrito, nem a Rô sabe disso. Tem um livro novo escrito de criança. Esse ano foi um ano muito complicado para todo mundo, né? A gente sabe disso,
um ano de aprendizado enorme, né? Da gente achar que a gente é menor ainda do que a gente é e que a gente é muito maior do que a gente pensa que é, né? E que a nossa grandeza tem que servir para nos apequenar e para a gente ajudar o máximo que puder. Então, o ano que vem, esse 2021 que está todo mundo torcendo, Dona Rossana vai ter que trabalhar de novo. Tudo bem, vamos lá, vamos lá. Estamos aí, né? Isso é gostoso demais. A gente, né? Eu tô com uma ideia aí de fazer algumas coisas também, alguns livros, algumas coisas, mas, nossa, eu nunca paro para fazer. E você me incentiva Tem que muito. ter disciplina, olha. Pois é. Pois é. E você me incentiva muito nisso, porque isso é muito legal. E a gente vê que pode, a gente vê que, assim, por uma semente que a gente planta, essa semente vai germinando, vai germinando, vai germinando, e vai germinando em histórias que a gente fica ciente e a gente colhe isso com muito carinho, e outras histórias que a gente nem sabe, né? Mas que por onde o livro está. Então, eu acho que isso é uma coisa muito mágica. E isso que representa o Zoom, que assim, nossa, a gente foi lá para longe. E aonde o livro está hoje? Não importa. O que importa é que tem gente lendo por aí, né? Ele já foi para a biblioteca da Amazônia. Não, como é que é? Biblioteca da Floresta, em Da Rio Floresta. Branco, no Acre. Isso! Nossa, eu achei o máximo. Eu tenho muita vontade de conhecer o Acre. Ele já foi para o Canadá. Claro que para gente que fala português, né? Mas tá lá. Mas está lá. Ele está em Tá lá. Portugal também. Ele já está em outros lugares, né? Ele já foi pro navio. Já foi para o navio também, que viaja o mundo. Enfim, a gente vai fazer uma versão em inglês, né? A gente tem esse plano, né? Aí eu vou fugir, Mônica, porque eu não sei nada. Nesse eu vou fugir. Ou então vai que eu estudo até lá, né? Não sei. Mas, Rô, é o que você está falando. O que interessa é a semente que planta. O que interessa é o que reverbera nos corações. O que interessa é o que faz as pessoas felizes, né? Porque eu acho assim, tem uma frase do Zoom que eu amo, né? Um diálogo, na hora que o menino do outro planeta chega na Terra, né? E o menino da Terra diz assim para ele: Nossa, mas você veio da onde? Aí ele fala: Eu vim do planeta verde. Mas você é igual a mim? Você é ET? E aí o menino do outro planeta responde: você pode me chamar de ET, mas todos nós não somos do universo? Todos nós não somos cósmicos? Né? Se o menino da Terra for para outro planeta, ele vai ser ET? Então, assim, essa para mim é a grande diferença. Se a gente ainda considera que o cara que vem de outro planeta é um ET, é claro que a gente tem diferença entre nós. A gente não aprendeu ainda a acabar com as diferenças, porque tudo que não é como a gente nos incomoda de alguma maneira. Eu tenho certeza que no dia que a palavra ET não existir mais na Terra, a gente pode nascer de qualquer cor, de qualquer jeito, com qualquer sexo, com qualquer pensamento, que a gente vai ser igual a todo mundo. Verdade. Ah, mas o ET do filme é lindo, né? Eu amo. O ET do filme pode é o continuar. grande filme de Hollywood, é o ET. É o grande. Hollywood, o ET, ele marca uma era. Se Hollywood tivesse continuado a fazer esse tipo de filme, talvez o planeta tivesse diferente. Em vez de fazer filme de violência, de gente deprimida, de tristeza, porque assim, tudo que você bota na tela se reproduz. Se uma pessoa vê um filme de gente deprimida, ela tende a ficar deprimida. Se uma pessoa vê um filme que o ET é tratado como igual, ela já vai pensar diferente, ela já vai ser mais alegre.
né? Então, o entretenimento, ele tem uma responsabilidade enorme para mudar a Terra, enorme. Infelizmente, a maioria dos filmes é de violência, é de tristeza, é de depressão, é de política ruim, digamos assim. Sim, sim. Mas a gente faz a nossa parte, né? Que bom que tem lives pra gente falar só coisas boas, só coisas coloridas. Hoje tem live demais por aí, olha que coisa boa, né? A gente mesmo, a gente poder criar a nossa identidade, a nossa comunicação, né? Pois é, estou falando aí, ó. O Zoom vai virar filme. Na verdade, ele já virou uma peça de teatro, né, mãe? 3 peças de teatro, né? Isso é uma Sim. coisa incrível. Aliás, eu quero agradecer publicamente ao diretor Jorge Leite, né? Aqui no Rio, agradecer a Ana Elisa em Brasília, agradecer a Socorro Andrade em Manaus, todos, pessoal de teatro, pessoal que faz bom teatro, de qualidade, sério, bacana, que eles montaram as apresentações teatrais do Zoom assim, rápido, e deu para botar nos lançamentos. E foi uma honra para a gente, porque foi bárbaro, foi muito bárbaro. Você já pensou, e no Rio tinha uma peça? Porque assim, a gente não se meteu no texto, cada um montou o que quis. No Rio tinha uma peça. Chegou em Brasília, tinha outra completamente diferente. Chegou em Manaus, tinha outra completamente diferente. Cara, gente, que coisa emocionante. Foi fantástico. Verdade. E o principal, todo mundo passando a mesma mensagem, né? Em formatos diferentes, mas a mensagem é a mesma, assim, do livro e tal. Cria o seu mundo, como é o seu mundo melhor, né? Isso é muito mágico, né? Isso foi muito único, assim. Tomara que esse próximo livro do ano que vem seja assim de novo, hein? Estamos juntos. Não vou contar nada, não adianta. Não sai nada Mas daqui eu, ainda. mas eu garanto, dessa vez eu não vou fugir. Não, você tá perdida, cara. Não tem mais jeito. É assim, ó. Tem muita viagem para fazer ainda. Tá Olá! louca. Mônica, então, mas vamos lá. Além de tudo isso, você é a mãe do Bruno, né? E como foi tudo isso? Assim, como a importância do livro, a importância de você ler quando ele era pequeno, a importância dele ver como a mãe se tornou uma escritora, de tudo isso. Como foi essa passagem toda para você? Você lia muito quando o Bruno era pequeno? Claro, né? Não tinha jeito. Eu fui criada por uma mãe que uma das primeiras pessoas que ela me apresentou foi a Maria Clara Machado. Então não tinha jeito, eu não tinha alternativa, né? Eu tive um filho só e isso foi ruim? Não sei se foi ruim, mas foi muito bom porque a minha dedicação a ele era integral, né? Eu sempre trabalhei muito, mas na hora que eu estava com ele, eu estava com ele, né? E a gente lia muito e via muito filme. Assim, então, eu me lembro que o Bruno viu o filme do Gandhi, ele tinha 6 anos. E ele se Nossa, encantou com aquele personagem. Mãe, ele existe? Eu falei, existe. muito Ele existe, gostoso, né? né? E Isso é real, filho. aí ele passou do Gandhi para o Senhor dos Anéis aos 10 anos. Eu estou fazendo um retrospecto, né? Monteiro Lobato ele já tinha lido. Quando ele leu O Senhor dos Anéis aos 10 anos, ele disse assim: caramba, quem é esse cara? Aí ele foi atrás da história do cara. Né? Quem é que inventa um mundo desses, com essa fartura de imaginação? Verdade. Enfim, resumo da ópera. O meu filho fez alguns vestibulares e acabou fazendo comunicação, porque tem a ver com escrever também. E ele escreve também, e ele escreve muito bem. E ele lê muito, e ele continua lendo muito. E eu acho que a vida da gente é outra quando tem isso, né? A relação da gente com o mundo e a relação da gente com os nossos pais é diferente.
né? Porque a gente tem tanta memória para compartilhar, não só a memória do dia a dia, da rotina, né, da disciplina que tem que ter, do não que tem que dizer, do parque que visitou. A gente tem a memória dessa filmografia, dessas cenas literárias, porque a gente troca o tempo todo. Mesmo quando ele era pequeno, quando tinha um livro de adulto que tinha alguma coisa que eu achava que rolava, né? A gente trocava, né? E hoje em dia, o meu consultor de filme e de livro é ele. Mãe, você já leu? Mãe, você já viu o filme tal? Muito legal, né? Hoje troca, assim, né? Claro, claro, claro. E eu acho que a leitura é realmente um hábito, né? Tem gente que não costuma ler, que não se liga muito no livro em si, que lê outras coisas, mas não se liga muito no livro. Mas eu acho que isso vem da família, eu acho que isso vem de berço, isso vem de uma cultura. Ou até de uma coisa assim, quando você entra na escola, algumas vezes, a criança que não tem o hábito da leitura, ela é obrigada a ler um livro. Sim. Ninguém pode começar um prazer desse gênero sendo obrigada a ter o prazer, né? Verdade. Então, eu acho que as escolas elas têm que repensar também uma série de formatos, né? Nem todas as crianças são ensinadas a ler dentro de casa. Atualmente, eu acho que a minoria é ensinado, né? Porque tem muito apelo visual, tem muito aparelhinho, tem muita televisãozinha, com um monte de porcaria, e isso acaba sendo privilegiado. Mas a escola tinha que pensar em mostrar o livro para a criança como uma coisa prazerosa. De repente, botar umas capas, uns títulos, contar um pouco da história e dizer assim, qual é o livro que você quer ler? Não como obrigação, não como interpretação de texto. Que coisa mais chata, interpretação de texto. Fala sério, gente, por favor. Então, o que você entendeu? É isso. Vamos ter prazer. Tinha que ter uma disciplina. O Zoom tem uma escola fantástica, né? Onde você aprende a tocar piano maravilhosamente bem, onde você aprende a abrir portas fantásticas para o universo, onde você aprende como é a vida das joaninhas felizes. Enfim, as disciplinas da escola do Zoom são diferentes, né? E devia ter uma disciplina nas escolas que fosse assim, o prazer da leitura. Como é que é esse negócio do prazer da leitura? Né? E deixa as crianças soltas, joga elas ali numa sala, deixa elas procurarem o livro que elas quiserem. Né? Como é que você vai ter criatividade se te colocam numa caixinha quando você é bem pequeno? Não há jeito, não tem como ter criatividade, gente. Eu, graças a Deus, tive uma mãe que me tirava da caixinha o tempo todo. Eu ia... Primeiro que ela me botou em escolas sensacionais, assim, isso eu tenho que agradecer. Eu estudei em escolas sensacionais, super progressistas, tão progressistas que foram fechadas. Mas ela me tirava da caixinha o tempo todo. É isso. Vamos sair da caixinha. Com certeza. E vamos voar. Ontem, né, eu fiz uma live. Está rindo, mas é assim, a ciência do futuro. É verdade. Ainda bem que o Maurício não pode falar, mas a ciência do futuro, ela, tenho certeza, ela vai nos possibilitar fazer o Zoom mesmo, né? Porque se a gente usa menos de 5% do nosso poder mental, se a gente mal consegue equilibrar os nossos prótons, elétrons e nêutrons, no dia que a gente conseguir fazer isso, no dia que a gente souber utilizar todo o nosso poder mental, eu tenho convicção de que a gente vai fazer o Zoom, de que a gente vai conseguir se deslocar de um lugar para outro pela nossa energia. Ainda bem que o Maurício não pode falar. O Maurício, em relação a isso, ele fala pra caramba.
Você fica nervoso. Porque aí ele começa, né? Por que não sei o que? Nossa! Um super amigo. Eu chamo ele de cientista maluco. Meu cientista maluco. Bom demais. Mônica, foi muito bom conversar com você. Muito obrigada por dizer esse sim. Da mesma forma que eu disse um sim lá atrás, né? Tudo bem, eu vou desenhar e tal. Dessa vez você disse para mim. Muito obrigada. Eu nunca posso dizer não para você. Nunca. Porque depois dessa insistência toda, eu jamais posso dizer não para você. A mesma coisa. Às vezes eu falo não, mas aí tem jeito. Não, Mônica, isso não. Aí pronto, passa uns dias. Tá bom, não, Mônica, sabe o tá que eu faço? Eu ignoro ela. Eu ignoro ela e o não dela. Aí eu deixo passar uns dias, volto lá no assunto. Pronto. E quando você volta, você não me pergunta mais. Porque aí quando você volta então, porque aí pronto, aí ferrou, eu já tô dentro do sistema. Mônica, muito obrigada. Só tenho a te agradecer por tudo isso. Tem um monte de gente dando muitas mensagens gostosas, assim. Eu não consigo ver, então eu não sei. Mas, assim, quem tiver aí, poxa, um abraço carinhoso, beijo, né? Muito legal. Muito legal todo esse apoio. Muito obrigada a todo mundo por estar com a gente, né? Helenilce, Carlinha, Marcelo. O Marcelo que fez a revisão também do livro de português também está aqui com a gente. Ah, legal, né? Marcelo! Marcelo! Muito bom. Tem muita gente boa. Flora, muita gente boa. Gente, muito obrigada. Ó, muita gente falando que tá amando o papo, que tá super descontraído. Que bom, né? A gente tá acertando, eu acho, né, Mônica? A única coisa desse negócio de live que eu acho, que era assim, eu queria usar esse quadradinho aí, esse negócio que a gente fica com a nossa cara, né? Que é a coisa bem do ego, né? A cara da pessoa enfiada na tela. Eu queria ter um jeito da gente ter coisas, mostrar coisas, tipo assim, olha o zoom, mas aí o zoom não cabe na tela, entendeu? Porque tem que ficar o rosto da pessoa. Mas, enfim, a gente está na era do ego. A gente tem que encontrar artifícios para divulgar e o ego ser o menos importante. É isso aí. E esse que é o recado, né? O recado do Zoom. Vamos viver em comunhão, né? Ó, a gente já teve uma mensagem aqui para você lançar esse próximo livro lá em Manaus, hein? Ó, que coisa boa. Ah, com certeza, com certeza. Manaus é muito importante na minha vida, na minha história. Com certeza. E no meu equilíbrio energético. Total, total. Andréia tá aí conosco. Nossa, muita gente boa. Andréia Oliveira. Que bom, Andréia, que você tá aí. Muito legal. Muito bom. Gente, um beijo bem grandão. Mônica, foi bom demais. Muito obrigada. O negócio aqui vai até cair. Eu só posso agradecer. E no próximo a gente tá junto, tá bom? Com certeza, com certeza. Bom demais. Um beijo grande. Um beijo para todo mundo também. Valeu!